mais uma edição do Clube do Nervo, essa de novembro de 2021, em que vamos tratar de um assunto da maior importância na atualidade, que é quase que também um flagelo, que é a questão da obesidade, do pré-diabetes e do diabetes e as suas manifestações neurológicas. Sem dúvida, é um tema extremamente atual. Vários avanços têm sido conseguidos no conhecimento da doença diabética e suas manifestações. E, nesse sentido, não poderíamos ter um time melhor do que esse que nós temos no momento, em que participam duas colegas exímias, excelentes endocrinologistas, diabetólogas. Uma é a professora e amiga minha, a professora Marília Brito Gomes, professora titular de endocrinologia e metabologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Maria, para vocês terem uma ideia, a professora Maria Brito Gomes, ela foi fundadora do jornal, um jornal importantíssimo em termos de endocrinologia e metabolismo, que é o Diabetes, Obesity and Metabolism, que é uma revista indexada internacional extraordinariamente importante. O que foi, Marília? Não, não é essa, não. É Diabetology Metabolic Syndrome. Diabetology Metabolic Syndrome. Obrigado pela correção. Essa é a vantagem do bate-papo do Clube do Nervo. Só que eu anotei aqui, pensei que fosse essa, cheguei a perguntar a você e a gente acabou confundindo, o que é ótimo. Mas, enfim, sem dúvida, uma revista que agrega muito, uma revista de impacto, e a professora Marília hoje se dedica, tanto é quando eu a convidei, ela virou e falou assim: Oswaldo, olha, no momento, o negócio é a parte de biologia molecular, é DNA, e a gente envolver esse DNA e por que, do ponto de vista, principalmente do diabetes do tipo 1, não é isso, Marília? Tipo 1. Isso. Nós temos aí uma série de circunstâncias envolvendo essa questão genética. É a professora Luciane Tanus, que trabalha no Serviço de Endocrinologia e Metabologia da UERJ, professora doutora, e é professora do programa de pós-graduação e é doutora pela Fisiopatologia Clínica e Experimental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Só tenho que agradecer as duas colegas, daqui a pouquinho elas vão falar sobre os aspectos atuais, a Luciana, e depois, então, a professora Marília vai nos falar dessa parte de biologia molecular. No segmento de neurologia, a gente fazer um bate-bola de vários aspectos aí, várias dúvidas que acabam surgindo no diagnóstico e também no posicionamento nosológico, né? Existe a miopatia isquêmica ou não, enfim, nós vamos discutir isso com nada mais, nada menos, com o professor Wilson Marques Júnior, professor titular de neurologia da USP de Ribeirão Preto, colega de renome nacional e internacional nesse segmento, o professor Wagner Cid, que é professor da Universidade Federal de Alagoas, que todos conhecem, um dos grandes trabalhos dele é em termos de educação continuada, com um time do Neuropost, em que ele quase que lidera esse time. Pelo menos eu estou sempre vendo ele como interlocutor e o faz muito bem. Então, muito obrigado, Cid, por estar aqui participando conosco. A doutora Raquel Lofrano, que é professora, que é doutora, né, Raquel? É mestre pela USP de Ribeirão Preto, ela faz essa parte de neurofisiologia, mas excelente clínica, trabalhando, eu sempre erro, mas em Uberlândia. Dessa vez eu acertei. Então, tem um serviço de neurofisiologia lá, ela sempre participa, inclusive, de umas reuniões importantes do DC, do Departamento Científico de Neuropatias Periféricas da Academia Brasileira de Neurologia. E o doutor Eduardo Uchoa Cavalcante, que mestre e doutor em neurologia pela Universidade Federal Fluminense, que eu tive o prazer da gente estar sempre juntos, desde a graduação, no mestrado, no doutorado, então a parceria que se continua aí, e que o Eduardo, que acaba se voltando muito para a questão de alguns aspectos clínicos genéticos, ele vai nos falar alguma coisa também a respeito disso, quanto às neuropatias, implicações quanto a determinadas mutações e por que uns doem e outros não doem. Então, esse é o time de hoje, e eu gostaria de agradecer a oportunidade sempre que o Centro de Estudos do Hospital Popstar
dando suporte para essa gravação e também a transmissão ao vivo desse webinar. A Raquel Mendes, que é a pessoa que fez sempre organiza aqueles banners e que dá o suporte durante toda essa apresentação. O Bernardo, que depois faz toda a edição para que vá até para o YouTube, e o suporte da ABNRJ, do capítulo da ABN daqui do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Neurologia. Agradecer também o suporte da Health Meds para a publicação no YouTube e todo o suporte do grupo do Copstar, da Rede DOR. Então, os meus agradecimentos sempre. E vamos partir, então, para o que interessa, né? E, nesse sentido, vamos começar pela professora Luciane, que vai nos falar, dando umas dicas, quer dizer, o que há de importante no diagnóstico dessa situação, dessas situações metabólicas em que se superpõem, como obesidade, o pré-diabetes e o diabetes. Obrigado, Luciane, com você. É um prazer. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, gostaria de agradecer ao professor Oswaldo pelo convite para participar desse Clube do Nervo. Esse é um tema que me interessa bastante, né? A gente faz muito essa parte de neuropatia periférica, e eu fiz a minha tese de doutorado em neuropatia autonômica, né, na parte cardiovascular. E para mim é uma honra estar aqui presente com o professor Oswaldo e com a professora Marília, que foi minha professora e minha orientadora. Então, realmente é um prazer estar aqui discutindo um pouquinho sobre esses aspectos metabólicos do diabetes, do pré-diabetes, da obesidade e as complicações neurológicas que podem estar presentes nesse grupo de pacientes. Em primeiro lugar, eu acho que é muito interessante a gente colocar, né, o diagnóstico do diabetes atual. A gente sabe que, ao longo dos anos, os critérios diagnósticos para o diabetes e para o pré-diabetes, eles vêm mudando e, cada vez mais, o ponto de corte é menor. E o que a gente tem hoje estabelecido é que glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma glicemia de 2 horas após o teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 200 e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, configuram o diagnóstico do diabetes. Lembrando que a gente precisa ter pelo menos 2 critérios alterados para a confirmação do diagnóstico, mas que isso é uma coisa mais atual. Você poderia ter esses 2 testes alterados em uma mesma amostra de sangue, por exemplo, você já poderia confirmar o diagnóstico do diabetes. O diagnóstico do pré-diabetes seria, então, uma glicemia de jejum entre 100 e 125, pacientes com glicemia de 2 horas após o TOTG entre 140 e 199 seriam considerados como intolerantes orais à glicose, e pacientes com glicada entre 5,7 e 6,4 também seriam considerados como pré-diabetes, e valores inferiores a isso seriam normais. Mas quando a gente fala assim, em ponto de corte, né, para o diagnóstico do diabetes, isso é baseado em quê exatamente, né? Então, os estudos que mostram ponto de corte para o diabetes, eles se baseiam em estudos de incidência de retinopatia diabética. Então, se a gente observar aqui, nessa primeira figura, a gente mostra que, a partir de valores de glicemia de jejum maiores ou iguais a 126, de 2 horas maior ou igual a 200, ou uma glicada maior que 6,5, maior ou igual, você já aumenta muito a incidência da retinopatia diabética. Mas será que isso vale para todas as complicações microvasculares? Será que isso vale para a neuropatia, para a nefropatia, para a doença cardiovascular? Isso é uniforme dos estudos? O que acontece no paciente com diabetes ou com pré-diabetes, ou um paciente que tem alguma alteração metabólica antes do diagnóstico do diabetes? Eles são absolutamente normais e, pum, de repente eles fazem o diagnóstico do diabetes e as complicações acontecem? Então, o que a gente tem de evidência é que, anos antes do diagnóstico do diabetes estabelecer, então, se a gente coloca aqui nessa setinha azul um ponto de corte para o diagnóstico do diabetes, anos antes, que isso é muito variável, mas acredito que até 13 anos antes do diagnóstico do diabetes, você já tem um aumento da resistência à insulina nos tecidos periféricos, sejam eles hepáticos, muscular ou no tecido adiposo, em pacientes que têm obesidade ou que têm uma síndrome metabólica ou uma dislipidemia importante.
E essa dificuldade da ação periférica da insulina começa já a fazer com que o pâncreas, numa tentativa de compensar essa ação da insulina, da resistência à ação da insulina, ele começa a aumentar a produção pancreática da insulina. Só que essa capacidade aumentada, né, ela acaba se tornando o que a gente chama de uma hiperinsulinemia compensatória, mas ao longo desses anos, esse estímulo pancreático começa a promover alteração da função da célula beta, ou seja, ela começa a ficar esgotada e começa a acontecer uma apoptose, ou seja, uma disfunção dessa ilhota pancreática. E essas alterações continuamente começam a promover uma alteração tanto da glicemia pós-prandial, que é detectada pelo TOTG, e a partir do momento que a insulina ela deixa de inibir a produção hepática de glicose, começa a acontecer uma alteração da glicemia de jejum. Então, se a gente observar, anos antes do diagnóstico do diabetes, a gente já consegue observar alterações importantes de resistência à ação da insulina e disfunção da célula beta pancreática, que acontecem muitos anos antes. Então, será que nessas etapas, né, que antecedem o diagnóstico do diabetes, eu já poderia ter alterações micro ou macrovasculares? Em relação à neuropatia, o que a gente tem de evidência? Então, esse é apenas um dos estudos, né, que mostra que mesmo aqui, no paciente com intolerância oral à glicose, que é esse terceiro aqui, que é o IGT, e em pacientes com glicemia de jejum alterada, você já tem uma incidência maior de dor neuropática e de neuropatia diabética, da forma mais clássica, que é a polineuropatia. Esses estudos, né, mostram essas alterações. Se a gente observar que mesmo em pacientes com glicemia normal, né, você já poderia ter essa incidência aumentada, e existem outros estudos de coorte que corroboram essa maior prevalência de polineuropatia e de dor neuropática em pacientes com pré-diabetes. E aí, é claro que eu não vou entrar em detalhes, né, mas a gente observa que no paciente com diabetes, as alterações da fisiopatologia que levam à hiperglicemia não são só na ilhota pancreática, né? A gente tem disfunção de célula beta com diminuição de produção de insulina, alteração da célula alfa com aumento da produção do glucagon, diminuição da ação da insulina no tecido hepático, aumentando a glicemia de jejum, diminuição da captação periférica muscular da glicose, aumentando a glicemia, alteração no tecido adiposo, aumentando a lipólise e, com isso, uma maior liberação de ácidos graxos, levando à lipotoxicidade, uma desbiose intestinal, alteração incretínica, alteração da reabsorção da glicose no túbulo renal. Então, se a gente observar essas alterações da fisiopatologia, a gente consegue entender que todas essas alterações poderiam provocar essas alterações de complicações micro e macrovasculares que antecedem mesmo o diagnóstico do paciente com diabetes. Então, mesmo pacientes com alterações metabólicas, com obesidade, já poderiam ter todas essas alterações na fisiopatologia. E por que isso é importante? Entrando um pouquinho nesse aspecto, né, da fisiopatologia da neuropatia diabética, a gente observa que quando a gente tem um aumento desse substrato energético, tanto da via glicolítica quanto dos lipídios, essa lipo e essa glicotoxicidade, elas podem levar uma alteração que pode ser uma hipótese única, que seria um aumento do estresse oxidativo, um aumento inflamatório crônico, com aumento das vias, de várias vias metabólicas que podem estar envolvidos, né, na neuropatia diabética, que seriam alteração de vias de polióis, alteração dos produtos finais de glicação. Então, começa a acontecer glicação de várias proteínas, de canais iônicos, alterando a sua estrutura, e todas essas alterações mitocondriais, do estresse do retículo endoplasmático, podem levar à disfunção neuronal, que junto com a lipotoxicidade, a alteração da disfunção endotelial, que também é bem presente no paciente com diabetes, isso pode levar a uma hipóxia endoneural, levando a doenças de degeneração axonal, alterações das células de Schwann e alterações de mielinização. Então, tudo isso eu acho que justifica por que essas alterações podem estar presentes, mesmo antecedendo o diagnóstico de diabetes em pacientes com pré-diabetes, e talvez justifique o grande espectro, né, de manifestações clínicas da neuropatia nos pacientes com diabetes. Tá? Essa foi uma abordagem inicial, acho que abordando os principais pontos, né, da parte de fisiopatologia e diagnóstico.
E agora eu passo a palavra para a professora Marília para abordar um pouquinho essa parte, o que a gente teria de novo, né, nessa parte de genética. Eu vou passando para você, Marília. Tá bom. Obrigada, Osvaldo, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês. Quando você me convidou, eu fiquei pensando assim, bom, eu não estou vendo muito essa parte clínica. Eu hoje estou meio que tentando explicar a mim mesma por que as doenças são heterogêneas. Como a doutora Luciane falou, por que os pacientes com pré-diabetes evoluem para as complicações e outros não? Porque um paciente com neuropatia diabética tem uma dor intensa e outro não tem. Por que a expressão clínica dessas doenças é muito diferente, né? Então, eu trago sempre slide para tentar visualizar, será que tudo isso é ligado à nossa etnia, à nossa raça, àquilo que a gente traz no nosso genoma, e o nosso genoma ele pode ser considerado como de 3 grandes aspectos, né? O nosso genoma autossômico, pode passar o próximo, por favor. Então, pode, e aí eu entro um pouquinho na epigenética, mas só para o final, porque eu acho que a genética é o grande... quando a gente tiver mais dados, vai ser a grande resposta que a gente vai ter para a heterogeneidade, não só das doenças, mas dos seus sinais e sintomas, né? E responder a nossas dúvidas. Às vezes, lá no ambulatório, eu fico conversando com as meninas, como é que esse paciente tem 7,2 de hemoglobina e faz tudo errado, e a hemoglobina dele há 30 anos está entre 7 e 7,5. Será que a capacidade de glicação dele é diferente de outro paciente, né? Então, esse paciente não tem complicação, você vai ver outro de 7,2 que tem todas as complicações crônicas. Então, talvez a resposta, se a gente conseguir uma resposta para isso, vai ser, pode passar o próximo, Lu, o grande boom da medicina do futuro, né? Por quê? Eu tenho que os marcadores genéticos autossômicos, que vão ser relacionados à nossa etnia, no Brasil, a cor autodeclarada, que não é um bom marcador, ao nosso DNA mitocondrial, que é uma herança matrilínea, e ao nosso cromossoma Y, que é patrilínea, né? E mediando tudo isso da epigenética. Por que isso vai ser importante? O próximo, só para lembrar, primeiro, prevenir doenças, né? Na verdade, eu tenho uma gama de doenças crônicas que não cansam de aumentar a sua prevalência. Nós estamos perdendo a capacidade de atender esses pacientes, né? Nós não temos mais condição, no nosso ambulatório, de atender 4 pacientes num turno de 4 horas. Eles trazem consigo uma gama de comorbidades que não dá tempo para a gente responder a isso e a todo o aspecto psicossomático das doenças. Eu vou poder individualizar o tratamento. Por que um paciente responde bem a gabalina e outro não? Né? Você está falando de canabióide. Será que todos vão responder da mesma forma? Eu acredito que não. E a grande resposta para isso, Osvaldo, não vai ser para a minha geração e tua. Eu acho que a Lu vai pegar o finalzinho, vão ser os grandes biobancos mundiais, né? Esses biobancos já estão sendo criados em todos os países da Escandinávia, né? Da Inglaterra tem também um grande biobanco, e ele vai ter que chegar ao Brasil. Por que eu digo ao Brasil? A causalidade das doenças, pode passar o próximo, Lu, por favor. Só com isso eu vou ter a melhor compreensão sobre a causalidade das doenças. Quando eu pego, por exemplo, um ensaio clínico randomizado, controlado, eu sempre digo para os residentes, vai para a tabela para ver o que a tabela diz. Aí você vai ver
90% da população estudada é caucásica. E aí? Será que a nossa população brasileira, que é das mais miscigenadas do mundo, vai responder igual àquela medicação da mesma forma que o branquinho caucásico lá da Dinamarca? Então, eu acho que com isso a gente vai ter uma melhor compreensão da causalidade, porque quando eu estudo a genética, eu não tenho causalidade reversa, né? A genética não vai, ela pode influenciar o desfecho, mas ela não influencia a exposição, né? E quando eu trabalho com variáveis clínicas, elas podem ser bidirecionais. Então, eu peguei para vocês um trabalho que eu achei fantástico, né? O próximo, só para dar uma luz nisso, né? Pode passar. Então, esse trabalho é para responder. Na minha cabeça, eu sempre me pergunto, a etnia tem a ver com tudo isso? O próximo, que no Brasil é completamente miscigenada ou é o nosso DNA? E aí fica a pergunta que até agora no Brasil a gente tem dificuldade de ter a resposta. O próximo. Então, esse trabalho que eu peguei, eu achei assim de uma... Eu comecei a ouvir falar num termo que eu nunca tinha escutado falar, que é randomização mendeliana, né? O que é isso, né? Aí eu fui ler um pouco mais. Esse foi um trabalho da Dinamarca, tá? Ele foi feito agora, em 2020, e eu estou já descobrindo que a Dinamarca ela vai ter um biobanco de todos os indivíduos dinamarqueses. Vai fazer um genoma wide de todo mundo, ela vai mapear aquele povo todo e vai conseguir trabalhar com marcadores de doença com mais robustez. Então, o que ele fez? O próximo. Como a Lu falou, a gente sensificava o pré-diabético, por que ele tem complicação, né? Níveis normais de glicemia fazem com que o indivíduo evolua para a complicação. Mas por que uns evoluem e outros regridem para a normoglicemia? E ficam muito bem, né? Então, ele pegou esse biobanco, pegou variantes genéticas, essas aqui, que são todas associadas àqueles fatores que a Lu falou da patogênese, né? Secreção, apoptose, resistência à insulina. Aí eles fazem isso e fazem um score genético, né? Que é ponderado, né? Qual é o gene que é mais associado a isso? Ele vai ter maior peso e ele cria esse score. O que esse indivíduo fez? Ele criou esse score genético. Só para lembrar a vocês, sempre que eu trabalho, isso é uma grande dificuldade que eu estou tendo com esses trabalhos, com genética, eu tenho que validar os meus dados em outras populações, ou até na mesma população brasileira, né? Em outro, por exemplo, se eu faço no Rio de Janeiro, eu teria que validar no Nordeste, por exemplo. Aí ele fez um score genético e comparou os 2 percentis desse score. Quem estava no score de percentil 95 ou mais e quem estava no score mais baixo que 25. As 2 pontinhas da curva dos percentis. O próximo. Só para mostrar a vocês um resultado dele. Vocês veem aqui que ele pegou, esse é o primeiro percentil, esse é o último percentil do score. Quer dizer, pessoas com maior predisposição genética. Ele faz 2 tipos de abordagem. Primeiro, esses genes têm relação com a evolução para o diabetes e depois com as complicações crônicas. Então, eu trouxe aqui só para não aumentar as complicações crônicas. Vocês veem aqui, no mesmo nível, praticamente igual de glicemia, quanto maior o score, maior a razão de risco de eu ter retinopatia, neuropatia periférica, nefropatia, a doença arterial periférica ficou assim e o IAM não ficou. Então, ele mostra claramente a interferência da genética na evolução para as complicações crônicas do diabetes no indivíduo que é normoglicêmico, tá? Então, já responderia
aquela pergunta que a Lu fez do pré-diabetes, além do ponto de corte, o score genético seria um determinante importante. E aí, só para terminar para vocês, como esses países estão dando um banho na gente, o próximo. O que a Dinamarca fez? Ué, cadê o último desse? Não, deixa. Não. Passa o último, Lu, por favor. Depois eu passo esses dois. Não. Então, para culminar, a Dinamarca, com esse banco, o que ela fez? Esse é o primeiro trabalho clínico. Ela pegou a população dela e viu quem tinha obesidade aos 7 anos e aos 13 anos tinha maior risco de evoluir para o diabetes tipo 2. Tá? O próximo trabalho dela, minha gente, é pegar isso e fazer um score genético. Evoluiu quem é gordinho na infância, que tem um score genético X, de peso X, esse aqui evolui. E aí eu vou tratar muito mais intensivamente este grupo. E aí entra, e eu não vou me deter nisso, o cromossoma Y, o DNA mitocondrial, qual é a herança que eu tenho da mãe e do pai na expressão desta doença que vai ser o diabetes com indivíduos que tinham obesidade na infância. Agora, pode passar aqueles outros dois. Então, isso é o futuro. Em relação à epigenética, é o que a Lu falou. Nós somos, as doenças têm a ver com o que a gente come. Né? Na verdade, todo o nosso processo biológico, todo o nosso metabolismo vai dar um radical, que é o radical acetila, que é um grande radical que, ao entrar na mitocôndria, se ele vai para a fosforilação oxidativa e se eu não tenho capacidade de sintetizar, transcrever as enzimas antioxidantes, eu vou fazer o estresse oxidativo. Tá? Então, nós vamos ver que 2 radicais vão ser importantes, o acetila e o metila, e eles vão, através da epigenética, modular toda a minha resposta inflamatória e a minha capacidade de fazer proliferação celular e apoptose celular. O próximo. Só para terminar para vocês, né? Na verdade, todas essas reações se fazem em 2 níveis. O próximo. Ou eu reajo com o meu DNA, pode ir passando, Lu. E essa reação, em geral, são reações de repressão de transcrição, ou eu vou atuar nas histonas, que eu vou modular através de eu expor ou não o meu sítio promotor para a transcrição daquele determinado gene. Né? Então, essas reações são mediadas pela hiperglicemia e pelo estresse oxidativo. E isto que está aqui tem a ver com o próximo. Com todas as doenças crônicas. Né? Não é só o diabetes, vamos pensar em doença de Alzheimer, em câncer, em diabetes e obesidade também. Né? Então, hoje, pode passar, Lu, o grande passo que nós vamos dar nos próximos 50 anos vai ser um mapeamento genético das populações. Então, para terminar, queria agradecer a você por estar aqui com vocês discutindo isso, mostrando essas coisas novas e convidando vocês que semana que vem, o próximo, nós comemoramos o Dia Internacional do Diabetes. Todo mundo vai ver o Cristo azul. Tá bom? Obrigada. Maravilha, maravilha. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo mesmo, porque o tema, como eu falei no início, é da maior importância e ninguém melhor para tocar no assunto diabetes, obesidade, do que as professoras Luciane Tanus e Marília Brito Gomes. E eu gostei muito, viu, Marília, de você agora mudar um pouquinho o perfil, deixar um pouco a clínica e poder entender melhor. A gente vai ficando mais velho e começa a querer entender melhor as coisas. Né? A gente volta um pouco a ser criança, né? Porque criança pergunta tudo. Então, a gente vai ficando mais velho e começa a perguntar tudo. Né? E nessa de perguntar tudo, vamos fazer um monte de perguntas a essa rapaziada aí. Eu vou até fazer uma pergunta a você, porque você falou na mitocôndria, né?
Então, você vê que a importância da mamãe é enorme nesse processo, né? E aí, o É, que você acha, Marília? eu não sei, por exemplo, eu acho que nós estamos estudando a mitocôndria, o DNA mitocondrial, né? Na verdade, ele é muito mais, ele transcreve algumas enzimas ligadas ao RNA mensageiro, mas ele é mais, ele usa muito o núcleo, o que sai do núcleo para transcrever, né? Eu diria a você o seguinte: o que eu quero saber? Se o DNA mitocondrial nosso, que é indígena e africano, tem a ver com as doenças. Porque nós, brasileiros, originalmente, a mulher era índia e depois era africana. E só veio à Europa no século XX. Tá? Então, toda a nossa herança do DNA mitocondrial é recente. Isso é que é interessante. Enquanto a do cromossoma Y é muito mais, digamos, mais do que 10 gerações para trás. Né? Ela veio com a nossa colonização. Então, vai dar para a gente ver direitinho quem é que está trazendo, quem é que está associado com genes de maior risco para as doenças. Ótimo, isso é importante, porque quando a gente começa a pensar em algumas situações clínicas, né, é claro que você tem enzimas importantes aí envolvidas, principalmente no gânglio sensitivo, fica sempre aquela dúvida, né, o que começou, o ovo ou a galinha que apareceu primeiro, quer dizer, a questão de você ter a lesão axonal ou na mielina, ou de repente foi no corpo celular, e aí você começa a buscar, por exemplo, a proteína de choque térmico lá no gânglio, a buscar o PARP, né, que é poli-ADP ribose, polimerase também. Enfim, a gente começa a buscar esses elementos, essas enzimas que possam, de alguma maneira, interferir nesse processo do estresse oxidativo, no final das contas, né, como a Luciane chamou a atenção. Então, vamos bater um papo. Eduardo, e aí, Eduardo, o que você andou vendo especificamente? Porque a gente sabe que a resposta que a professora Marília traz e também da Luciene é em termos de, e para nós todos, né? É aquela questão, né? Por que, de repente, 15% dos caras com polineuropatia vão apresentar dor? Como é que daqui em 2025 eu vou ter praticamente a população isso é muito citado toda hora, né? A população da França com 45 milhões de indivíduos com dor neuropática e outros não. Né? Como a Marília falou, você vê um cara bem compensado, às vezes com muita dor, e o outro que está para lá de Marrakech, que bebe, faz um monte de treco e não sente absolutamente nada. Isso a gente, todos nós, Cid, Wilson, a Raquel, vem na prática clínica. Né? Então, certamente, deve ter fator aí. E você complementaria alguma coisa, Eduardo, em termos de gênero? Boa noite. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de a gente poder estar participando dessas discussões. Né? Então, o que a gente tem ainda sobre neuropatia, né, a questão genética relacionada ao diabetes, eu acho que é algo um pouco incipiente em termos de conhecimento. Né? Essa interação genótipo-fenótipo ela ainda carece de estudos mais robustos. Mas a gente teve uma revisão aí, né, um grupo chinês que foi capitaneado pelo Zhao, que fala sobre alguns genes que estavam relacionados, né, talvez a uma suscetibilidade ao aparecimento da neuropatia diabética, ali como o ACE, ApoE, o tetraidrofolato redutase, né, em alguns fatores de crescimento vascular também. E teve um estudo italiano também bem interessante sobre o microRNA, o papel dele na gênese da neuropatia. Então, essas pequenas moléculas, né, de RNA, que são responsáveis muitas vezes por regular alguns genes e a sua expressão, parecem ter um papel aí que pode explicar alguns fenótipos. Né? Tem um que até separei aqui que é interessante, que é o microRNA 199. Esse microRNA, ele, curiosamente, quando expresso em maior quantidade na pele, ele tem um fator como pró-trombótico, né? E que poderia estar associado aí, talvez, à gênese da neuropatia de fibra fina, né? Com a alteração das fibras cutâneas. Mas essa interação em fenótipo-genótipo acho que ainda carece de maior robustez dessas associações.
Eu também dei uma olhada no trabalho que foi feito com pacientes de diabetes tipo 1, acho que saiu no Nature, comparando o grupo que tinha dor e não tinha, né? E eles avaliaram também, do ponto de vista de metabolômica, né? O aumento da interleucina. No grupo que tem dor, esse fator da interleucina ele está alto, enquanto que o grupo que não tem dor, mesmo tempo de diabetes, mesmo peso, mesmo controle medicamentoso, taxa de insulina, o grupo que tem dor ele tem a interleucina mais alta, estatisticamente significativa em relação ao grupo de diabetes tipo 1 que não tem dor. Então, achei bem interessante também. Eu acho que essa linha que a Raquel tocou, né, é até interessante porque essa questão tanto do RNA quanto essas outras questões genéticas podem explicar porque alguns pacientes pioram, né, depois de alguns fatores, né, como, por exemplo, infecções, quando passam tempos maiores com o uso de determinadas medicações ou sob algum tipo de estresse, né? Pode ser que essa interferência nas vias aí possa explicar se piora ou até mesmo o desencadeamento do processo, né? E aí, Wagner, você tem alguma complementação? Depois vamos ouvir o Wilson para ver se para nos falar um pouquinho aí como é que está a parte genética, as associações, enfim. Não, eu acho extremamente interessante esse conceito, né, que as professoras levantaram sobre a heterogeneidade dessa condição e puxando um pouco para nossa área, né, você vê que realmente um camaleão a apresentação dessa doença e a gente tende a empacotar as coisas com um nome só, neuropatia diabética, diabetes, mas isso é muito pleomórfico na prática clínica, né? Você vê que é difícil até a gente explicar, por exemplo, a manifestação neurológica da neuropatia diabética, que é a oftalmoparesia, né, comprometimento de nervo, do nervo oculomotor. Como é que pode? Os dois nervos oculomotores, eles estão expostos àqueles níveis glicêmicos. Por que o paciente ele tem uma paresia de um só nervo oculomotor, né? Porque tem paciente que se apresenta dessa forma e tem paciente que se apresenta com polineuropatia comprimento dependente, né? Então, talvez realmente não seja só uma doença, né? Como a gente gosta de caracterizar. E até do ponto de vista clínico, isso é um alerta para todos nós na prática, né? Lembrar sempre, pensar em nervo periférico, essas apresentações muito diferentes, pensar em algumas doenças sistêmicas, como sem dúvida diabetes, HIV, hanseníase, né? E uma coisa que a gente esquece muito de pedir na prática clínica, quando está diante de uma neuropatia periférica, é o teste oral de tolerância à glicose, né? O pessoal da endócrina, isso é rotina, mas a gente muitas vezes esquece de lembrar disso e pode fazer toda a diferença, né? Aumenta a sensibilidade do diagnóstico. Então, seria mais isso que eu teria a comentar inicialmente. É uma coisa importante, Wagner, é lembrar, eu penso rotineiramente, a insulinemia, porque como a Luciane falou, é importante a gente ver que, de repente, você está tendo um consumo grande, o pâncreas está lá, ó, trabalhando e a glicemia pode estar normal, a hemoglobina glicada nem tão tocada, mas mostra que nós estamos dentro de um contexto de uma alteração metabólica e, sem dúvida, como precede em anos a neuropatia, sem dúvida, e mais um pouco, viu, Luciane, mais do que 13, quer dizer, teve um colega, o Claude Vital, de Bordeaux, estudando os nervos periféricos, isso na década de 70, 15 anos antes já tinha alteração do nervo periférico, não sabia que o cara era diabético, só 15 anos depois é que mostrou tratar-se de diabetes. Né? Então, é importante. Desculpa, Vamos ouvir agora o professor Wilson. Só um minutinho. Professor Wilson, e aí? Você está sem som. Abre o microfone, Wilson. Desculpa, agora... o cachorro estava latindo aqui. Bom, eu acho que esse é um assunto muito complexo, assim, né? Quer dizer, pelo que a gente viu até agora, né? Acho que um ponto comum em relação ao que o Cid disse, né, é que, assim, que várias doenças têm uma via final comum, né? Então, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, né? Quer dizer, para mim, assim, estavam falando aqui, eu pensei na esclerose lateral amiotrófica, né? Quer dizer, qual é a definição de esclerose lateral amiotrófica? Uma doença neuromotor superior, neuromotor inferior, causada provavelmente por alterações gênicas associadas a fatores ambientais, né? Então, assim, para mim, isso é o que define a grande maioria das nossas doenças hoje, né? Assim, você tem, assim, as coisas estão ficando mais complexas, mas elas terminam na via final comum, mas tem o mais simples, que é o ambiente, que a gente pode intervir com maior facilidade, né? Então, eu também adoro muito essa parte de genética, né? Quer dizer, meu laboratório aqui é só de genética, praticamente, né? Mas, assim, quer dizer,
a gente via que a gente explicava grande parte do Charcot-Marie, por exemplo, a gente explicava quase tudo por herança mendeliana, né? Só que agora a gente chegou numa situação onde a gente não consegue explicar mais que 40% dos casos axonais, né? E qual que seria a explicação? Provavelmente são herança poligênica, né? Então são vários genes, cada um contribuindo um pouquinho, e por isso que esses Charcot-Marie axonais que a gente não, assim, não encontra uma mutação, não encontra um gene, a história familiar é ruim, né? Quer dizer, a gente não tem uma herança muito bem definida, porque são casos únicos, né? Juntou um monte de defeitinho de gene e deu o azar daquele cara lá ter esses montes de defeitos aqui. Então, assim, eu também acredito muito nisso, né? Quer dizer, eu acredito que a gente vai ter que fazer uma rede para poder interagir, né? Quer dizer, interessantemente, de novo, na ELA, né? Quer dizer, eles conseguiram, assim, montar um programa lá, pegaram os genes que estavam envolvidos com a ELA, né? Pegaram todos os genes, associados com o neurônio motor, e aí eles foram associando mutações aqui, defeito ali, até que eles conseguiram chegar, olha, essa associação de genes vai dar ela. E foram encontrar na prática clínica e encontraram realmente, né? Quer dizer, que essa associação de genes estava causando a esclerose lateral amiotrófica, né? Ou seja, o score genético é algo importante. Exato, né? Então, quer dizer, a gente está caminhando para isso. Mas, por outro lado, né, quer dizer, se a gente for ver quais são os fatores de risco para a polineuropatia, para a polineuropatia dolorosa, os principais fatores de risco são a hiperglicemia, né, fora fator de risco mental, e obesidade, né? Então, eu acho o seguinte, quer dizer, provavelmente, né, daqui 50, 100 anos, a gente vai ter essa rede neural, né, de mutações gênicas para poder intervir ou vai poder modificar esse material todo, né? Mas, enquanto isso, a gente pode intervir no fator ambiental, né? Que, assim, apesar de eu gostar muito de genética, de coisa, né? Eu também gosto muito do ambiente interferindo nessa parte aí, né? Então, por exemplo, a gente pode controlar a obesidade, né? Quer dizer, a gente tem um mundo de gordo hoje, né? Quer dizer, a população está ficando cada vez mais obesa, né? Por exemplo, a neuropatia na China, né? Quer dizer, no Japão, por exemplo, à medida que eles foram adquirindo os métodos, os hábitos americanos, a população foi engordando, foi aparecendo diabetes, né? Quer dizer, então, quer dizer, eu acho que essa é uma coisa que a gente pode intervir de uma maneira relativamente simples, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista de laboratório, de universidade, é extremamente importante estudando essas redes de genes aí, mas também é importante a gente atuar nesses fatores ambientais que estão aí à nossa disposição, né? Eu cito um trabalhinho que a gente fez, né, que foi até o trabalho de doutorado da Juliana aí de Espírito Santo, né? A gente pegou Charcot-Marie, uma mesma mutação, e a gente estudou a influência do diabetes, né? Então, quer dizer, quem tem diabetes tinha um Charcot-Marie muito mais grave. Interessantemente, a gente esperaria que esse Charcot-Marie fosse mais grave na parte sensitiva, né? A grande maioria das neuropatias diabéticas começa com alteração da sensibilidade, mas foi ao contrário, quer dizer, a parte motora que era pior, né? Quer dizer, então, até aí tem algum trick aí para a gente desvendar. Mas a gente não pode tratar o Charcot-Marie, mas pode controlar o diabetes do Charcot-Marie, né? Pode fazer todo o esforço, fazer um tratamento, né? Pedir para os colegas endocrinologistas, ó, trata aí que esse paciente tem Charcot-Marie, se a gente não tratar, a neuropatia dela vai ser muito mais grave, né? A gente estudou também, por exemplo, a gravidez, né? Quer dizer, então, algumas grávidas pioram muito sem MT1A, né? Provavelmente isso tem que ver com alteração de hormônios, a gente tem um receptor de progesterona no núcleo da célula de Schwann e tal, né? Então, assim, eu acho que é um negócio muito interessante, né? Quer dizer, isso que a professora Marília disse aí é um negócio assim super apaixonante, né? Mas a gente tem que ver a outra parte, né? Quer dizer, a poligênica é estudo ainda, é ficção científica, né? Mas a parte ambiental é a realidade. A gente pode intervir nela, né? Controlando exercício físico, evitando obesidade e assim por diante, né? Então, assim, acho que ela é caindo na via final comum, né? Que o Cid disse, né? Quer dizer, então, assim, acho que assim, isso é interessante de todos os ângulos, mas tem um ângulo prático aí muito importante, né? Acho que essa, sim, é meu principal pensamento aí. Eu acho que essa ideia, Wilson, ela é da maior importância. Eu até acrescentaria que a questão toda tem a característica imunogenética também envolvida, porque o indivíduo, acho que a Luciane falou que o indivíduo está inflamado, né?
Eu me lembro bem que, em algumas situações, nós fizemos, em pacientes diabéticos, situações pontuais, como a radiculoplexopatia, fazendo a biópsia do intermédio da coxa, pela reação inflamatória. O Eduardo lembra, porque ele acompanhava, inclusive, na época, pela reação inflamatória epineural. E, em alguns casos muito pontuais, nós fizemos a biópsia de nervo, mostrando atividade inflamatória, ou seja, são liberadas citocinas e elas acontecem, não é à toa. E a lembrança que o Wilson fez agora do CMT, me lembro bem um caso que a Marília deve lembrar, foi até a Roberta Cobas que encaminhou, um diabético, de repente, o Wilson, fez uma paraplegia flácida reflexa. Aí, quando chega, tem pé cavo, na verdade, era um CMT1A, que, pela descompensação do diabetes, acabou se manifestando uma alteração motor importante, coisa que ele só tinha antes, alteração sensitiva. Ou seja, a questão da variação da glicemia, né? E o comprometimento do fluxo axoplasmático e a troca iônica é fundamental. E vocês veem, como neurofisiologistas, vocês veem e podem até acompanhar isso nessas situações em que o paciente faz aquela hiperglicemia ou quando começa a fazer um tratamento e faz uma neuropatia, tratamento induzido. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre neurofisiologia, que é um assunto também apaixonante nesse paciente. Quem levantou o dedinho ainda? A professora Marília tem prioridade, viu, Eduardo? Ela tem prioridade. Oi, Wilson. Wilson, deixa eu só te colocar uma coisa. Eu acho o fator ambiental, sempre achei importantíssimo. Mas, na prática clínica, você conseguir, você está vendo, sustar a epidemia da obesidade, está difícil. Tá uma guerra que, de acordo com alguns, nós já perdemos. Tá? Em relação à minha área, eu coordenei um estudo multicêntrico no Brasil inteiro de diabetes. Só 30% tem o diabetes controlado. A realidade da prática clínica da doença crônica é cruel, né? Os pacientes, eu acho que chega um momento que eles cansam da doença, e chutam balde, né? Não querem seguir aquela rigidez do tratamento. Então, o que eu acho que a genética vai ajudar a gente? Veja bem, se eu tenho um paciente com score genético para neuropatia baixíssimo, ele tem uma razão de risco baixa de evoluir para neuropatia ou para nefropatia, eu posso ser mais condescendente com ele do que com aquele paciente que tem um score acima de 95. Esse paciente, eu vou ser extremamente agressiva e eu vou dizer isso para ele, que quando você coloca o paciente como seu médico também, o que você faria com você? Ele começa a ter outra atitude em relação à doença. Eu acho que a genética vai nos ajudar muito em relação a isso. Tá? Porque, como eu disse, por que um paciente de 7,2 não tem nenhuma complicação e o outro de 7,2 tem todas? Só pode ser a genética, gente. Não tem outra. Então, eu acho que isso aí não é para a minha geração, nem para a tua, Oswaldo. É provavelmente para a geração dos nossos netos que as doenças vão ter um tratamento baseado no genoma white. O que eu tenho de risco, o que eu não tenho. Entendeu? Se eu sou gordinho e não tenho risco de diabetes tipo 2, nem para nada, deixa eu ficar gordinho. Eu não vou azucrinar aquele paciente. É ou não é? Entendeu? Então, você vai poder manusear as doenças crônicas com mais condescendência com o paciente. Porque eu sei que a gente é muito agressivo. A gente chega para o paciente, está vendo? Tua hemoglobina está alta, você vai ter isso, aquilo. E às vezes ele não vai ter. Tá? Eu tenho paciente de 30 anos que tem 7 e não tem complicação. Tá? Entendeu? Então, eu acho que a genética vai nos ajudar, vai ser uma ferramenta muito importante, mas daqui a 100 anos. E para o Brasil, principalmente. Vocês estão falando de neuropatia, comece a pensar se os pacientes que têm uma cor
negroide tem mais dor ou não tem? Comece a pensar nisso, do que o caucásico. O caucásico tem mais dor do que o negroide se porta mais. Comece a pensar no macro para depois chegar no micro. Isso é uma eu queria só complementar com a parte ambiental, que assim, mesmo não tendo diabetes, quando a gente trata de dor crônica, a parte socioeconômica, o tipo de trabalho, a idade, os mais velhos, e o alcoolismo e o tabagismo sempre aparecem em dor crônica, independente do diabetes ou não. Então, esses são dois fatores que a gente tem visto em estudos populacionais que são importantes, mesmo na neuropatia diabética, como também em dor crônica outra, dor de ombro, dor lombar, são fatores que estão ligados ao desencadeamento e à manutenção da dor, né? Luciane, você muitas das vezes... Ai, desculpe. Só para complementar rápido, muitas das vezes a gente vê no mesmo paciente com diabetes várias causas, né? Várias coisas que podem ser juntas e causar a neuropatia, né? Então, um dia desse eu estava com um paciente que já tinha alteração hepática, tinha alteração renal, já tinha uma alteração endocrinológica da tireoide e ainda tinha um diabetes descompensado. Então, são causas realmente multifatoriais, né? E que frequentemente coexistem. Eduardo, você botou a mãozinha aí? Então, professor, só aproveitando... Fala mais alto, você está falando muito baixinho. Então, só para aproveitar a discussão, né? Uma coisa que me chama a atenção quando a gente estava discutindo via, né? É que o diabetes, o controle da neuropatia, a gente tem outras questões envolvidas, né? A gente sabe que para o risco de desenvolvimento da neuropatia diabética, a gente tem a hipertrigliceridemia, né? A própria obesidade por si só, e talvez a gênese desse processo envolva outras vias que não só a glicosilação, né? Então, nesses estudos, é importante que a gente também fique de olho em outros perfis de pacientes, né? No caso, o obeso, né? Que às vezes ele não tem um diabetes, mas desenvolve a neuropatia, curiosamente, né? Então, talvez aí seja uma maior complexidade aí que a gente tem que ver, principalmente essas vias de adipocinas, etc. Sim. Wagner, você quer fazer algum comentário? Eu vou no sentido que a professora Luciane falou. A gente tem que tomar muito cuidado na prática. Eu vou até usar um caso que eu atendi há pouco tempo atrás, né? Porque neuropatias diabéticas, de forma geral, são diagnósticos de exclusão, né? E eu fico sempre preocupado com isso. Quando chega um paciente com um diagnóstico de neuropatia periférica, ele já tem diabetes, antes de já carimbar o paciente como neuropatia diabética, procurar outras coisas, né? E teve um caso que me marcou muito, aproximadamente uns 2 meses, de uma paciente que tinha diabetes. Essa paciente tinha uma diabetes, mas não era nada demais ali também, usava só uma medicação, metformina, e tinha uma neuropatia periférica até um pouco desproporcionalmente mais intensa para aquele quadro da paciente. Aí terminou fazendo a investigação complementar e a paciente ela tinha uma gamopatia monoclonal, inclusive associada àquela neuropatia periférica, né? Então, acho que é isso que a senhora falou, professora Luciana, está coberta de razão, eu concordo. Eu geralmente faço uma investigação para esses pacientes completa e não é infrequente a gente encontrar fatores de confusão, como você falou, etilismo também. Então, isso é muito importante do ponto de vista prático mesmo. Apenas complementando, chamar a atenção que tem também a questão da própria terapêutica, né? Lembrar das estatinas, enfim, das amitriptilinas da vida, que a gente usa, inclusive, para dor neuropática, e assim por diante. Sempre, até vou fazer uma palestra sobre a neuropatia dos inibidores de checkpoint. Então, de repente, o paciente vai lá, tem um câncer, aplica o checkpoint, ele dá uma melhorada, você bloqueia lá a neoplasia, e daqui a pouco ele faz uma neuropatia em função de todo o rebote que existe do ponto de vista imunológico, com tiroidite, também compromete a função pancreática e a glicose, então, começa a aumentar. Ou seja, ele acaba tendo alterações muito mais pelas complicações endócrinas. É um trabalho muito interessante que foi feito recentemente, chamando a atenção que, eu não me lembro, 170 e poucos casos revisados na literatura, 66, eu diria, em segundo lugar, depois da tiroidite, né, vinha o diabetes desenvolvido por esses fármacos. Então, por essa nova terapia que envolve
a parte de imunologia. Isso também acontece em algumas terapias voltadas para a esclerose múltipla, por exemplo. Então, não só aquelas coisas mais light, que eu diria, né, que é o uso, o endócrino gosta de fazer isso, né, de prescrever uma estatina. Nós, neurologistas, já somos um pouco mais receosos dessa brincadeira de estatina. Quando faz uma metformina, alguns endócrinos esquecem de fazer uma complementação com vitamina B12, ficam muito adstritos à dosagem sérica da B12. Isso não é verdade, a gente tem que chegar e fazer mesmo, senão a coisa complica, né? Mas, desculpe, Luciane, você está com a bala para falar. Não, era só para corroborar isso, porque a gente vê isso muito quando eu estou no ambulatório com os residentes, né? Como a gente está no ambulatório de diabetes, a gente faz o rastreamento, né, anual dos pacientes com diabetes tipo 2 ou com diabetes tipo 1, e a partir do momento que existe um diagnóstico do diabetes, que é muito controverso, que a gente faz na prática clínica, são aqueles exames à beira-leito, né, que acaba avaliando muito mais fibra grossa do que fibra fina, mas é o que a gente tem na nossa prática clínica para fazer o rastreamento. E aí, quando abre o diagnóstico da neuropatia, e aí eu sempre pergunto, mas isso é uma neuropatia diabética? E os residentes falam, diabetes, tem neuropatia diabética. Eu falei, não, enquanto a gente não excluir outras causas que frequentemente coexistem, né, muito frequente, a gente tem paciente com diabetes tipo 2, que a primeira linha de tratamento é a metformina, e existe realmente um percentual grande de deficiência de vitamina B12 que a gente precisa investigar e tratar de forma apropriada, e lembrar que a gente tem que identificar essas causas que são potencialmente reversíveis, né, e você trata essa neuropatia desse paciente, você trata os sintomas relacionados. Que o que a gente tem é uma grande dificuldade, não sei se é a prática de vocês, de tratamento da dor neuropática de uma maneira geral, né? Principalmente em pacientes com diabetes tipo 2, quando a gente vai tratar, a gente sabe que existe essa etiologia multifatorial que eu comentei anteriormente, então, se a gente não abordar realmente todos os fatores de risco que podem estar implicados na neuropatia, realmente é difícil a gente conseguir abordar de forma adequada a dor e tentar reverter essas alterações da neurofisiologia que vão acontecer, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, assim, para clínico, para a gente que não é neurologista, mas pelo menos fazer esse rastreio inicial para identificar causas que são potencialmente tratáveis. Sim, sim. Luciane, me veio até na cabeça agora, você fez um trabalho importante sobre lesão vascular, não é isso? E a desautonomia, perfeito? Eu faço muita avaliação da desautonomia, da neuropatia autonômica, né, cardiovascular. A gente faz... A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: se fala muito, isso, que o American Heart Association não adianta, que coloca sempre a dislipidemia como um fator de importância. Eu acho que a alteração metabólica da glicose, quer dizer, não só isolada, é claro que você vai ter a dislipidemia associada, mas a alteração da glicose era muito mais nefasta para o vaso, para o endotélio, do que propriamente até mesmo a questão do colesterol, quer dizer, das gorduras. Você acredita nisso? Você pensa dessa maneira também, essas suas, toda a sua investigação metabólica nesses pacientes? Essa avaliação que eu fiz foi uma abordagem da neuropatia autonômica cardiovascular, né? Isso é uma coisa que não tinha tantos estudos, foi até esse trabalho multicêntrico que a gente fez com a Marília, a gente fez uma abordagem da avaliação cardiovascular com os testes de reflexos cardiovascular e com análise espectral, e em pacientes com diabetes tipo 1, que não são tão de pacientes que fazem essa avaliação da parte de dislipidemia, né? Eles têm muito mais a parte do perfil glicêmico interferindo. Mas interessante que a gente achou uma prevalência muito alta até de neuropatia autonômica, né? Que a gente é uma neuropatia mais de fibra fina, né? Nessa situação, mas tem muita associação, que tem um trabalho que a Alessandra fez lá na UERJ, que ela faz a parte de disfunção endotelial em pacientes com diabetes tipo 1. Então, tem muita associação de hiperglicemia com disfunção endotelial e com neuropatia periférica, né? Se a gente tem um percentual maior da hiperglicemia ou só da dislipidemia, né, no contexto vascular, eu acho que a glicemia
por ter uma abrangência maior, talvez tenha um perfil de impacto maior nessa parte das complicações, não só vasculares, como neurológicas. Mas a gente vê hoje em dia pacientes que têm obesidade e que têm resistência à ação da insulina, que também podem desenvolver essas manifestações neurológicas, inclusive, mesmo com perfil glicêmico normal. A gente já viu alguns casos, apesar de não ser tão frequente quanto a alteração de glicemia. Mas é claro que eu tenho esse viés de ver esses pacientes mais com diabetes, né? Perfeito. Os colegas gostariam de complementar, Wilson, porque houve um trabalho recente com o uso da metformina como um elemento tão protetivo que esses pacientes não desenvolviam nem alteração cardiovascular, entendeu? Ou seja, o componente vascular, cardíaco, cerebral, na verdade, havia quase que uma situação preventiva com o uso da metformina, que vai atuar na ponta da glicemia, não da questão metabólica. Não sei se vocês chegaram a ler, foi um trabalho relativamente recente, e até a rapaziada na universidade brincava comigo que eu gosto de usar metformina, já venho usando há algum tempo. Particularmente quando eu saio à noite para os jantares, etc. Assim, estou tomando metformina para o negócio não subir, entendeu? Então, aí, quando apareceu o trabalho, né, aí a turma começou uma gozação comigo. Porra, você já sabia disso e tal? E esse estudo foi um estudo longo, né? Um estudo feito pelos canadenses. Então, mostrando, quer dizer, isso chamou a atenção de que o problema da glicose, ou seja, dentro do contexto da doença vascular, cerebral e cardiovascular, enfim, sem dúvida tem um papel importante. Não é só a questão dislipêmica, digamos assim. Gostaria de ouvir a opinião dos colegas aí da neurologia, o que eles acham disso. Vamos abrir o microfone, pessoal. Vamos lá. Aqui, ó. Doutor Oswaldo, eu particularmente não vi esse trabalho, não, falando sobre isso. Eu queria até tirar uma dúvida em relação à parte de obesidade. Eu passo depois para vocês, depois. Mas eu vou, já que o doutor Wilson viu o trabalho, eu passo para o professor. Olha lá, aqui, ó. Ela passou para você, Wilson, para você falar alguma coisa. Vou voltar a tocar naquele assunto que eu tinha tocado, né? Quer dizer, tem um trabalho que foi feito, acho que ele chama Callaghan. Ele trabalha junto com aquela, como é que chama aquela mulher que mexe com diabetes lá? Eu vou lembrar já o nome John dela. Hopkins, ela chama, E eles fizeram um trabalho muito interessante, né? Quer dizer, em pacientes que têm a neuropatia axonal aí, idiopática, né? Quais eram as condições que estavam associadas, né? E o que eles encontraram foi isso, foi diabetes e obesidade, associado ou independentemente, né? Então, quer dizer, são dois fatores de risco aí, quer dizer, pode até ser que não seja a causa, né? De imediato. Agora, hipertrigliceridemia, etc., nada disso foi um fator relevante no estudo que eles fizeram. Eu não lembro, faz tempo que eu li, né? É de 2020, ó. Né? Então, quer dizer, e são duas coisas que são, apesar, né, da gente viver numa sociedade doente, né, são duas coisas controláveis, né? Quer dizer, e a gente tem que tentar controlar, eu acho, né? Quer dizer, é engraçado isso. Só tem uma neuropatia diabética. Mas, doutor, tá bom, tchau. Eu vejo o senhor no barzinho depois, tal, tchau. O senhor tem hanseníase? Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, o que é isso, tal? Eu falo, amigão, assim, se eu tivesse que escolher, eu escolheria ter lepra, como diz o Oswaldo, porque eu tratei e sarei. Diabetes, sabe que só morre do diabetes? Né? Então, as pessoas não têm consciência disso. Acho que faz parte do nosso trabalho de clínico, né? Não como de cientista, de pesquisador, e ensinar isso para as pessoas. Né? Quer dizer, eu falo, quem tem um polimorfismo no NAV 1.7 tem mais chance de ter neuropatia dolorosa pelo diabetes. O que serve isso agora? Entendeu? Quer dizer, vai deixar meu variante lá no NAV.7 e pronto, quer dizer, né? Então, assim, quer dizer, ao mesmo tempo que eu concordo com a doutora Marina que é difícil da gente controlar essas coisas, né?
acho que a gente não pode negar, a gente tem que faz parte da educação, né? Quer dizer, a gente é um país de gente mal educada, de gente que não teve que não foi instruída corretamente, né? Quer dizer, a gente ocupa um dos últimos lugares lá do fazer a avaliação escolar, a gente fica 87º, né? Quer dizer, é o fim do fim, né? Quer dizer, mas a gente tem que fazer esse papel, eu acho, né? Quer dizer, ó, tem que comer direito, tem que fazer exercício, tem que não sei o quê. Isso vai melhorar na sua neuropatia diabética. Infelizmente, o seu gene vai ficar para o seu neto, né? Mas eu acho que assim, do ponto de vista clínico, acho que todo mundo aqui é clínico também, né? É um fator relevante, e muito barato, né? Quer dizer, assim, outro dia eu li um negócio, um cara falou assim, se um cirurgião faz uma cirurgia cardíaca lá, né? E faz, o cara é muito bom, tal. Mas se a nossa medicina básica fosse boa, não ia precisar fazer cirurgia cardíaca lá, não ia fazer a ponte safena. Porque o cara ia comer direito, entendeu? Ia fazer exercício. Então a gente valoriza, não estou tirando o mérito de quem é cirurgião, eu admiro, eu não tenho habilidade nenhuma, né? Mas a gente não faz o trabalho bem feito que devia ter sido feito lá atrás. E a gente paga mal o cara que está no posto de saúde. Né? Professor, eu acho que tem que cumprir isso aí. Eu acho que a gente faz um trabalho bem feito. Muito bem feito. Eu acho que na prática clínica, você desculpe, mas eu acho que a gente lida com fatores sociais. Marília? Eu estou te vendo, Marília. Cadê você? Eu acho que na prática clínica, principalmente, não é só medicina pública, não. Medicina privada. A gente lida com fatores sociais tão importantes, educacionais, que têm um peso tão importante. Por exemplo, um paciente diabético ele teria que ser visto a cada consulta por uma equipe multiprofissional. Isso não é possível. Ele teria que ser visto pela nutricionista, pela assistente social, pela psicóloga, por exemplo. Por quê? Muitos dos problemas inerentes à doença não é a doença, é o que circunda socialmente esse paciente. Esse paciente, eu acho que a gente faz um trabalho muito bem feito. Agora, esse paciente, ele não pode faltar ao trabalho. Por exemplo, se eu marcar para ele ir toda semana, ou de 15 em 15 dias, para ver o mapa da glicemia, ele vai dizer para mim, doutor, eu não posso, senão que eu estou num emprego novo, senão eu perco meu emprego. E é verdade. Então, você tem que lidar com outros fatores que têm um peso. É porque, na prática, a gente acha que isso não pesa, mas é o peso no custo que é intangível, né? A gente não consegue mensurar a importância desses fatores para o paciente, entendeu? Aí, eu marco a consulta para um diabético tipo 1 a cada 3 meses. It's not enough. Eu sei que não vai ser o bastante. Ele vai voltar descompensado. Então, a estrutura, a demanda aumentou, e o aumento da demanda não foi correspondido por um aumento dos profissionais na área de saúde. Eu dou um exemplo para você de custo. Na Europa, o paciente fazer uma retinografia, tira lá uma foto do olho, custa o equivalente, sei lá, vou dar em valores de reais, a R$12. A consulta com o médico é 40. No Brasil, é o inverso. A retinografia é o dobro do valor da consulta com o médico. Então, passa por uma série de coisas, entendeu, Wilson? Então, eu acho que nós, médicos de saúde pública, somos uns Highlanders. Highlander, porque a gente luta contra a diversidade o tempo inteiro. Não pode. E você vai brigando. Agora, a capacidade de entendimento do meu paciente, isso eu não posso mudar. Por mais que eu fale, vá fazer exercício. Aí ele diz assim, eu moro numa favela do Rio, se eu sair, eu vou levar um tiro. Muitas vezes a gente fazia isso aqui no Rio. O senhor solta 2 pontos de ônibus antes e vai andando a pé até aí em casa. Já é um exercício. Hoje ele diz para mim, doutor, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou levar um tiro. Então, essas variáveis sociais no país só estão piorando, né? Isso eu concordo com você. As variáveis estão piorando e nós, médicos,
profissionais de saúde, não só médicos, enfermeira, tudo, estamos correndo atrás de melhorar um pouco o nosso trabalho com uma carga de variáveis agora que só faz aumentar. Eu tenho hoje no país 15 milhões de desempregados. Como é que eu posso mandar esse paciente ir mais frequentemente ao hospital se ele não tem nem dinheiro para passar? Então, é muito complicado. Então, para finalizar a minha parte, eu acho que nós fazemos um trabalho muito bem feito. Somos Highlander, quanto mais diversidade social que a gente vive. Eu, por exemplo, trabalho só em serviço público. Eu lido com gente pobre o tempo todo. E eles dizem, não temos condição de comprar essa medicação, porque não tem dinheiro. Aí o SUS não dá. Aí a caneta de insulina, o SUS não dá de meio. Então, para o que a gente, para as ferramentas que a gente tem no momento, eu considero o Serviço Médico do Brasil um serviço de Highlander, de lutadores contra a diversidade. Desculpe. Vai lá, Wilson. Não, eu só acho assim, que a gente não... Assim, tudo que a senhora falou é verdade, né? Só que eu acho que a gente não pode ficar vendo os obstáculos, a gente tem que ser proativo. Você pode falar para o seu paciente, no final de semana, de vez você tomar 3 dúzias de cerveja, toma 2 copinhos de cerveja. Entendeu? Quer dizer, a gente vai fazendo isso sempre, quer dizer, alguém vai escutar algum dia. Entendeu? Quer dizer, acho que é isso que a gente tem que fazer, porque está a nossa... Porque se a gente ficar colocando assim, o sistema é uma droga, a sociedade é uma sociedade doente. Assim, quer dizer, é complicado isso, né? Quer dizer, nem sei se isso tem sido discutido aqui ou não, mas nós saímos da fisiopatologia, da doença para a fisiopatologia social. O assunto, na verdade, é apaixonante, porque tem implicações sociais, etc, etc. A grande verdade é que a gente só muda uma realidade com educação. Educação não então, o que a gente está fazendo aqui agora, certamente depois outros colegas vão assistir, e é importante que na promoção do Dia do Diabetes, que é dia 14, não é isso? Dia 14, né, agora de novembro, que sejam lembradas essas circunstâncias e que a mídia hoje não fique cheia, os Instagrams não fiquem cheios de besteiras, e sim se coloque, chamemos atenção para esses problemas, e não ficar hoje em dia uma coisa que é importante, o que é? É o vanitas vanitatis, é a vaidade das vaidades, e ninguém quer saber do elemento, mesmo na área de medicina, não querem saber da coisa que é mais importante, que é a promoção da saúde através da prevenção, através da educação alimentar e assim por diante. Quer dizer, é um país que não tem nem lugar para bater uma bola. Meu Vasco está afundando, Eduardo, o teu também, exatamente, não tem nem mais campo de futebol para se jogar bola aqui nesse Rio de Janeiro. Mas, enfim, vamos voltar à neuropatia. Aliás, uma perguntinha interessante. Vocês conhecem a síndrome de Wolfram? Acho que a gente tem um paciente ou dois no ambulatório. Tem? Acho que tem, né, Lu? Eu nunca me deparei com um caso de Wolfram no ambulatório, porque da atrofia óptica, né, geralmente é um diabetes tipo 1 que começa na infância, adolescência e na adultidade é que vai desenvolver, vai apresentar alterações como surdez associada. E dizem que isso acontece em 1 para 150 casos de diabetes tipo 1. Eu achei até... E pode ter implicações centrais, com alterações encefálicas. Então, você já viu algum caso ou não, Marília e a Luciane? A gente já viu um caso lá no ambulatório, não, Lu? Eu acho que tem um caso só no nosso ambulatório, uma menina, uma adolescente, que tem surdez e ela tem um diabetes tipo 1. Tá. Acho que é só um caso. Certo. Ela não vai... Uma outra coisa interessante também, dentro do contexto daquilo que a gente colocou de comorbidade, né, ou de associações clínicas, é o problema que você vê em parkinsonianos. Na faixa etária, né, você tem doença de Parkinson e também tem os processos demenciais aí. E a evolução desses casos, tanto as demências como a doença de Parkinson, acabam tendo uma progressão até, digamos, pior do que teria pelo processo degenerativo per si. Então, é importante lembrar os nossos colegas neurologistas quanto a isso, porque eles acabam não dando muita bola. Ou seja, algumas
condições, algumas comorbidades, elas precisam ser devidamente identificadas e tratadas. E uma situação interessante, agora vamos ver a questão do diagnóstico do que é ou aquilo que sempre nos traz por vezes, algum desafio, que são as neuropatias associadas à doença diabética. É melhor falar doença diabética dentro do contexto que envolve uma série de aspectos aí que já foram muito bem mostrados pela professora Marília e pela professora Luciane. Em termos da participação, coparticipação, naqueles casos de radiculoplexopatia lombosacra, nós chegamos a ver casos em que o paciente tinha uma isquemia importante, uma necrose de músculo. Você viu um caso, inclusive, Eduardo, lá no hospital. Tá? Então, e a tua experiência, Wilson, Wagner, Raquel, já que vocês vivem espetando a agulha, em termos de achar comprometimento muscular, ou nessa situação em que tem uma necrose, uma mionecrose importante. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Posso começar? Pode começar, claro. Então, quando a gente tem um quadro de radiculoplexopatia, a gente vai ter alteração sensitiva, vai seguir um padrão nervo, raiz, né? E músculo, né? Mas esse músculo, normalmente, quando a gente coloca a agulha, a gente vai ter a desnervação aguda, e dependendo do recrutamento dele, a gente vai ter se tem um pouco de padrão miopático ou não. O que acontece, professor Zada, que a gente pode ter o infarto muscular, que é uma coisa diferente, esse quadro já está mais relacionado, se eu não estou falando bobagem, com um quadro de microcirculação mesmo, trombótico, né? E o quadro da radiculoplexopatia. Então, na minha cabeça, eu vejo as duas coisas um pouco diferentes. E aquele perfil do paciente de infarto muscular é aquele perfil de paciente obeso, tabagista, com outros quadros microvasculares, retinopatia, nefropatia, né? E que tem um controle ruim. Então, esse paciente é aquele paciente que vai ter um edema e uma dor súbita e um quadro de uma necrose muscular. Enquanto que o paciente com radiculoplexopatia, ele vai ter uma dor neuropática, mas sem esse componente de edema, né? Vai cursar com uma atrofia a longo prazo e uma dor neuropática grave. O infarto muscular tem uma recuperação mais favorável do que a radiculoplexopatia. Pelo menos é isso que eu vejo. Wagner. É muito interessante essa interface, né? Eu confesso que eu não tenho experiência com infarto muscular secundário a diabetes, mas, por outro lado, eu vejo muito não, né? Que isso não é tão raro. Nos casos que eu vejo de radiculoplexopatia, esses pacientes eles têm uma atrofia muscular muito importante, a Raquel lembrou bem dos sintomas sensitivos, e tem alguns pacientes até que a gente faz ressonância de coxa, e você vê que na ressonância de coxa não está normal a musculatura, né? Esses pacientes. O paciente tem muito edema na ressonância de coxa. Então, talvez grande parte desses casos eles tenham alterações musculares secundárias àquele processo neurogênico do paciente, né? Então, gostaria de passar a bola para o Dr. Wilson, que ele tem muito mais experiência do que eu com isso. Eu não me lembro de ter visto nenhum paciente com uma radiculoplexopatia diabética e alteração miopática, assim. Não, ele é pode ter passado, mas eu não me lembro de ter visto, não. Nunca. Isso é a nossa experiência também. O que eu tenho visto, professor, até nos levantamentos que a gente fez para aquele capítulo, é que o quadro é muito agudo e uma dor insuportável. Então, ele segue, às vezes, com investigação de tromboembolismo vascular, né? E esses pacientes são vistos na fase aguda. Depois de 2, 3 meses, esses pacientes melhoram. E é normalmente quando a gente consegue fazer o exame em serviço público dos pacientes com radiculoplexopatia. É quando ele já está numa fase de evolução da crônica mesmo, né? Já está cronificando. E esses do infarto muscular, eles são vistos em pronto-socorro mesmo, na fase aguda. Sim. Mas você, na radiculoplexopatia, o que chama atenção, sem dúvida, é a alteração sensitiva, que é tão intensa que muitas vezes você reduz a amplitude do movimento. É muito mais por isso do que por comprometimento motor. Essa pelo menos, é a nossa experiência. Foi até uma orientação de tese do Marocco,
lá de Juiz de Fora, que orientei, a gente pegando um N expressivo. Eduardo, e aí no SARA, que vocês têm ressonância, você faz ressonância com maior facilidade? Bom, professor, a gente aqui lembrar de casos de mionecrose, né, associada ao diabetes. Eu realmente aqui no SARA eu não tive nenhum caso, não. Mas os pacientes que a gente faz a ressonância para radiculoflexopatia lombosacra, né, onde a gente tem um corte de protocolo que pega ali desde da raiz até a parte média ali da coxa, não é incomum a gente pegar o edema de desnervação, né? Então, é um paciente que ele tem muito edema ali, né, de desnervação, que a gente chama, mas, em geral, você não tem, pelo menos, alterações de lipossubstituição mais importantes, né? Então, o T1 é praticamente normal, você vê mesmo as alterações no STIR, na sequência. O nosso colega João Dib, foi o primeiro caso que eu vi, ele encaminhou um paciente que fez um quadro agudo, muita dor, a dor era intensa, localizada, e a ressonância mostrava mionecrose. Então, é como se fosse uma circunstância compartimental, isquêmica, importante, mas dá a impressão, é como acontece quando você tem isquemia num território vascular, ele responde como um todo, né? É que nem no cérebro, você faz uma lesão, você tem angioespasmo, então acaba sofrendo, às vezes, porções mais proximais. Então, e a secar leva também, né, professor? Diferente. Muito. A elevação, você lembrou bem, a elevação foi importante. Então, foram 2 casos que foram. O primeiro foi do João Dib. E um outro caso, que nos foi encaminhado mais recentemente, e com as mesmas características, inclusive, de imagem. A imagem é que nos ajuda muito, porque você vê lesão expressiva da musculatura, particularmente da coxa na porção anterior do quadríceps. Então, isso é interessante porque quanto àquelas circunstâncias que você fica na dúvida, né? Será que é o diabetes? Ou será que tem uma superposição com uma outra condição que determine o comprometimento, uma trombose? Isso, na ocasião, nós investigamos e fazemos isso exaustivamente, porque agora, no período do pós-Covid, pacientes com você tem um dedímero bem elevado e, de repente, ele faz um comprometimento compartimental. Não sei se vocês têm algum caso, mas nós temos. Então, faz uma trombose de um determinado território vascular. E isso acaba sendo confundido com neuropatia, digamos, truncal, quando, na verdade, o sofrimento é mais por necrose, por isquemia do músculo. Então, algumas situações nosológicas nem sempre ficam muito simples da gente posicioná-las, né? Eu não sei se vocês já tiveram situação desse tipo, viu, Wilson? Você fica... E esses pacientes, aquela história do caleidoscópico, né? Ele nunca tem só uma situação. Ele tem a polineuropatia, daqui a pouco ele faz a neuropatia truncal e assim por diante. Não é? É isso que a gente até costuma, de vez em quando, porque como são doentes referidos, nós temos uma demanda viciada. Ninguém manda para a gente bobaginha, né? E só lembrar que o paciente bem cuidado pelos endocrinologistas, eu costumo dizer, eles não chegam até a gente, porque eles estão bem cuidados, então não chegam. Toda vez que eu vou falar de neuropatia diabética, eu elogio os endocrinologistas, aqueles que cuidam bem de seus pacientes, porque tem uma turma que não olha nem para o pé, né, Marília? Tem mesmo, tem mesmo. Não olha nem para a planta para ver se está meio violáceo, se tem alguma alteração da perfusão, se a periferia começa a não funcionar direito. São sintomas importantes da neuropatia diabética. Doutor Oswaldo, aproveitando o viés que o senhor levantou do Covid, eu estava pensando nos pacientes obesos, né, na situação de bariátrica, né? Uma das complicações que a gente viu e que até apresentou alguns casos também é da rabdomiólise durante a cirurgia. Então, o perfil desse paciente era um paciente com IMC acima de 50, homem, tabagista, e com tempo de cirurgia maior do que 4 horas. Aí, de repente, esses pacientes obesos, diabéticos, foram parar no CTI com anestésico, e quando a gente viu a evolução deles, eles evoluíram também com necrose muscular, com miopatia, né?
Então, esse perfil de paciente, eu fiquei encanada um tempo. Se em 4 horas de um procedimento cirúrgico, esses pacientes já faziam esses compartimentos, essas altas necrose muscular, acima de 50.000, né? Imagina esses pacientes dias e dias acamados, né? Com anestésico e ainda mais com quadro infeccioso e inflamado, né? Então, assim, foi um contexto que agora a gente tem pego no consultório esses pacientes que não reabilitaram o suficiente, né? E estão voltando com fraqueza, com lesões, e continuam aí com diabetes, e voltam com reganho de peso muito grande, muito rápido, né? Mesmo fracos, ganham peso. A gente viu muito isso. Assim, eu trabalho no Copa, né, no Copador. E aí a gente teve um período de trabalhar com pacientes obesos, ou não obesos, né, pós-Covid, né? A gente conseguiu ver muito isso. E as pessoas que tinham maior obesidade, realmente, eram as pessoas que tinham um processo inflamatório muito grande e com essa alteração de tanto de miopatia quanto com um quadro de neuropatia realmente que era impressionante, assim, as alterações que eles faziam no pós-Covid. E eram pacientes que acabavam, por ter um quadro de evolução pior, acabavam usando muito corticoide também, né? E aí, por conta disso, acabavam fazendo uma hiperglicemia que piorava ainda todo o contexto. Então, assim, mesmo sem um diagnóstico prévio do diabetes, você tinha uma hiperglicemia induzida, né, pelo estresse e pelo uso de corticoide, que associado com essa obesidade piorava muito o quadro. Então, a recuperação realmente deles acabava sendo pior, o trabalho de reabilitação realmente foi bastante intenso para conseguir melhorar. E o desfecho, às vezes, nem sempre tão favorável, né? Mas a gente já viu isso sim, na fase pós-Covid, uma incidência bem grande dessas complicações. Vamos aproveitar que temos 3 neurofisiologistas aqui de peso, né? E o mestre da Neurofisiologia Nacional, o professor Wilson. Então, Wilson, é o seguinte, vamos bater um pouco, começar pela Raquel, que ela gosta, ela dá bons palpites lá no BC de neuropatia. E aí, Raquel, quando você tem um paciente diabético e tem CIDP, e aí? Você faz alguma manobrinha, aquela história do... Conta aí para gente o que você usa como elemento de... Porque até o Peter Dick discute isso, né? Doutora Salve, assim, o PIDC, se a gente fosse seguir os critérios da PNS, eles têm critérios bem fixos, né? O que acontece é que o diabetes na neurofisiologia ele pode se apresentar de várias formas, mas o PIDC ele tem critério fixo. Então, para a gente fixar que o paciente é diabético e tem um PIDC, ou a gente tem um exame anterior dele que me mostra que piorou muito, ou a gente tem que preencher aqueles critérios, bloqueio de condução, redução de velocidade de condução, ondas Fs bem prolongadas, porque senão a gente vai ficar com uma neuropatia diabética um pouco mais grave, ou que ele talvez esteja numa fase de hiperglicemia e tem alterações transitórias da condução, né? E que possa fazer, eu que vou fazer um exame, que vi o paciente naquele momento, soltar um laudo de uma neuropatia desmielinizante grave, sobreposta a um quadro axonal, e vou dar um diagnóstico de PIDC errado, na verdade, que é uma coisa mais rara e com critérios bem definidos. E aí, Cid, o que você acha? Olha, esse, sem dúvida, para mim, é um dos grandes dilemas neuromuscular, esse diagnóstico diferencial. Tem algo mais em que eu possa... Desculpa, a Síria aqui acabou respondendo. Inteligência artificial aí, ó. Então, eu acho que o grande complicador dessa situação, professor, desse dilema, né, da prática clínica, é a falta de um biomarcador claro para dar o diagnóstico do CIDP, né? Então, isso acho que tem que ficar evidente aqui que não tem um marcador específico para essa doença, né? Então, eu chamo a atenção, inicialmente, do ponto de vista clínico, né? A variante clássica do CIDP, de forma geral, ela tem fraqueza proximal e distal, inicialmente, o que muitas vezes não é encontrado na neuropatia diabética. A neuropatia diabética dificilmente tem essa fraqueza proximal. Possível acontecer? É possível, mas isso já é uma coisa que deve chamar a atenção, o paciente com muita fraqueza proximal, inicialmente. Número 2, a eletrofisiologia, ela ajuda, mas eu diria que pode atrapalhar também, é inespecífica. Esses critérios eles
são critérios de desmelinização, na verdade. Então, se a gente for olhar muitas vezes só para o critério, você pode classificar um paciente com Charcot, por exemplo, como o CIDP, né? Isoladamente pelo critério. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, avaliar o critério de acordo com aquele cenário clínico do paciente. Então, muitas vezes é mista a neurofisiologia, que não sai ali de cima do muro, não vai te dar uma resposta. Já tem um comprometimento axonal associado com um comprometimento desmelinizante. Então, é difícil fazer essa diferença. A neurofisiologia, então, ela pode não te dar essa resposta claramente. Por isso é uma coisa importante. Terceiro lugar, o líquor, né? A gente sabe que paciente com diabetes também pode ter aumento de proteína no líquor, assim como o paciente com CIDP. Então, tem artigo na literatura que fala no nível de 100, Mas, né? normalmente, o líquor do PIDC é bem mais alto, assim, para ele ser, né? Exatamente, Raquel, concordo, né? Tem artigo que fala que tem um nível de corte de 100. Eu já vi artigo falar, não existe CIDP com menos de 100 proteína, né? 100 miligramas por decilitro. O amigo do Dr. Oswaldo, o Richard Barr, fala isso, né, professor? Exatamente. Então, às vezes, eu confesso assim, para vocês, eu confesso que muitas vezes eu tenho dificuldade nesse diagnóstico diferencial. É uma coisa que eu fico com muita limitação na clínica, muitas vezes. E às vezes a gente tem que até lançar a mão do teste terapêutico, né? Às vezes o teste terapêutico com imunoglobulina pode ser interessante, né? Tá até nos critérios. É uma coisa que a gente pode levantar aqui até para discussão, né? Imunoglobulina é difícil de conseguir, mas e aí usar corticoide, um paciente com diabetes também é outra discussão. Mas aí, Wagner, eu vou aproveitar, Wagner, brincar, que é o seguinte, eu já vi paciente que foi tratado com imunoglobulina, e a imunoglobulina, e o paciente acabou entrando em insuficiência renal, porque era um diabético, já tinha comprometimento renal, então tem que ter muito cuidado com o uso da imunoglobulina num paciente com CIDP que tenha diabetes, né? Porque isso pode acontecer. Quer dizer, eu vi um caso, uma colega muito conhecida, excelente neurologista aqui no Rio, me ligou imediatamente para acontecer esse tipo de complicação. Perfeito. E eu vou fazer uma outra ressalva também, né? Que o CIDP é uma doença extremamente rara, né? Eu não sei na prática de vocês, mas a maioria dos casos que eu vejo é sobrediagnóstico de CIDP. Não sei o que vocês veem por aí. Sim, sim. Professor Wilson, e a neurofisiologia pode nos ajudar em separar uma coisa da outra? Eu concordo com quase tudo aí que o Cid falou, né? Um cuidado que a gente tem aqui em Ribeirão é se o paciente vem lá para um diabético, que vem para ver se é PIDC ou se é neuropatia diabética, a gente mede a glicemia dele. E se ela estiver ruim, a gente manda ele voltar. Manda ele controlar a glicemia, esperar a glicemia ficar razoável, porque a gente sabe que a hiperglicemia, ela altera a condução, né? E ela altera a condução de uma maneira muito interessante, que ela é assimétrica. Então, realmente, simula um PIDC. Então, qual é a definição eletrofisiológica do PIDC clássico aí, né? Quer dizer, seria uma redução não uniforme da velocidade de condução. E o diabetes fica exatamente igual, né? Uma redução não uniforme da velocidade de condução. Então, a gente tem sempre esse cuidado. Quer dizer, é claro assim, se o cara vem se a dúvida clínica é outra, a gente faz. Mas se é da neuropatia diabética, ele tem um PIDC associado. Então, a gente sempre, se a glicemia tiver 200 e pouco, já não vamos fazer. Então, liga lá para o endócrino, melhora a glicemia dele aí, e depois de umas 3 semanas a gente faz, é claro assim, se o paciente tiver condições. Então, a gente interna, controla e depois faz, né? E muitas vezes a gente resolve o problema fazendo isso, porque a gente não vê mais aqueles achados neurofisiológicos típicos do PIDC, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem, né? Agora, assim, naqueles pacientes que têm um quadro neurofisiológico similar ao do PIDC, né? Quer dizer, e esses critérios, na realidade, como o Cid falou, né? Quer dizer, eles podem ser muito sensíveis, mas eles são muito pouco específicos. O paciente com hanseníase vai preencher critério de PIDC. Entendeu? Quer dizer, diabetes preenche critério de PIDC, doença renal preenche critério de PIDC, né? Mutação no CMT na clonexina preenche critério de PIDC. Então, eles são muito sensíveis, mas muito pouco específicos, né? Aí, nesses casos, quer dizer, como o Cid falou, né? Quer dizer, o que vale é a clínica, entendeu? Se o cara tiver uma clínica compatível, tal, então a gente faz a correlação eletroclínica e sugere que seja realmente PIDC, né?
Em alguns casos, a gente tem que tratar mesmo, apesar dos riscos aí, né? Quer dizer, a gente já chegou em situações onde não estava faltando imunoglobulina e o paciente estava mal, a gente falou para o colega endócrino, ó, controla a glicemia dele aí que nós vamos fazer pulso de corticoide, né? E eles controlam a glicemia muito bem. E a gente nunca teve uma complicação nenhuma desses pacientes, a gente fez inúmeros já, né? Então, pessoal, controla aí que nós vamos... pode deixar, manda abraço, né? E dá certo, quer dizer, eles são hábeis para isso, né? E se fosse eu ficaria morrer, mas eles fazem com a maior tranquilidade, né? E aí a gente vê se melhora ou não, né? Então, realmente, assim, tem algumas situações, como o Cid falou, que só o tratamento é que vai resolver a situação. Perfeito, Wilson. Essa, inclusive, é um artifício que a gente usa, né? De que quando precisa de corticoide, faz o corticoide e chama seu endócrino. Primeiro é endócrino, depois faz o corticoide. A gente já chama antes, já. Para poder equilibrar isso, dá uma tranquilidade grande. Nós vamos estragar, conserta aí. Existe um problema prático aí, que é o seguinte, a história horrorosa dos convênios, né? Em que o convênio tem um tempo para você fazer um novo exame. Então, a gente faz exatamente a mesma conduta, na universidade. Na clínica privada, tá? Geralmente o colega, quando é de bom naipe, ele até fez, a gente pede para retornar, ele faz sem cobrar nada. Exatamente para poder esclarecer o caso, depois do equilíbrio do doente. Mas isso não é a verdade de um modo geral, porque o camarada, não está no tempo, faz o pedido, vai lá para o convênio, o convênio não aceita. Então, é um pouco diferente. E essa é a razão pela qual tem muito paciente com diagnóstico de CIDP sem ser. Essa é que é a verdade. Então, ele tem que ter o cuidado e chamar a atenção dos colegas que estão nos assistindo. Aliás, vou falar nisso, agradecer aqui os colegas, a Viviane Carvalho, a Thelma lá em Salvador, sempre prestigiando o grupo, a Paula Scapellini, lá em São Paulo, perto lá da Nossa Senhora Aparecida, entendeu? Enfim, daqui a pouco está o professor Pedro Moreira, o Carlos Otávio também, que é um ginecologista de primeiríssima, certamente ele poderia até ajudar a gente nessa história, mas nem sempre o líquor é 100 ou menos que 100 ou mais que 100, esses cortes assim, o mais importante é o aspecto global do doente, é isso que nos direciona para o diagnóstico. Mas é uma das confusões que são feitas e muitas vezes levam um erro diagnóstico de CIDP. E naquele estudo que foi feito, inclusive, pelo grupo lá americano, Falem pelo Lewis. Pelo Lewis. O Lewis, aquela roseta dele lá mostrava a neuropatia diabética um percentual importante. O Eduardo está com a mão levantada aí, Eduardo? Então, professor, eu trazer só a discussão se a ultrassonografia podia ajudar nesses casos, né, entre diabetes e CIDP, né? Tem alguns artigos, eu particularmente tenho algumas ressalvas para a ultrassonografia, né, principalmente por ser examinador dependente, mas eu tenho alguns trabalhos na literatura mostrando os padrões, né, de aumento do nervo. Talvez o Dr. Wilson tenha mais experiência aí com esse assunto, né? Eu não sei o que ele acha. Mas eu realmente não sei nada de ultrassonografia. Nós ganhamos agora de um paciente rico, e agora que a gente vai... Porque a gente tem muita dificuldade aqui de conseguir fazer o exame rapidamente, entendeu? Nesses casos mais agudos assim, né? A pessoa que faz ultrassonografia de nervo aqui, ele é muito bom, mas ele é muito ocupado tal, né? Mas agora a gente vai ter um aparelho ali no nosso setor que eu acho que vai ajudar agora, mas realmente eu não tenho experiência pessoal nenhuma com isso. Isso é o ideal que a gente tenha, quer dizer, que o grupo da neurologia tenha no próprio ambulatório. A gente está tentando fazer isso. A gente tem que ter um cara rico também para fazer isso com a gente, viu? Eu estou precisando disso. Mas, enfim, eu tenho a sorte de ter amigos e a gente tem um grupo de imagem bom em termos de ressonância magnética. Então, em algumas situações, não tem a menor dúvida que a gente já apelou para a ressonância para poder verificar aumento de sinal, quer dizer, um hipersinal em raiz, e isso tem ajudado diante dessas situações. E até mesmo você fazer a documentação mais adequada quando possível, e aquela alternativa quando o camarada não consegue, o colega, às vezes, não é um colega que vai fazer um novo exame, eu queria indicar para o outro faz melhor, não consigo, a alternativa é fazer a imagem, entendeu? Faz a eletromiografia, não bateu.
aí não tem como você mandar para um outro que você confia, o tempo é curto, né? Se ele se topar, ele faz. Às vezes, da maioria das vezes, sim. Se não, ressonância magnética para ver se tem comprometimento. Se é uma polirradiculaneurite realmente ou não. Às vezes ajuda, às vezes a imagem também não contribui muita coisa. Né? Algum outro comentário, alguma outra situação clínica que vocês quisessem falar sobre neuropatia? Raquel? Professor, e a neuropatia relacionada ao tratamento, a neurite insulínica, essa aí a eletromil não vai ajudar. Sim. Qual a experiência de vocês? Aqui a gente tem visto muito na pandemia os pacientes que ficaram sem acompanhamento, aí voltam agora, há uns 3, 4 meses, voltaram a tratar, regulou rapidamente a glicemia, aí chega para fazer eletroneuro com um quadro extremamente doloroso, eletromil normal, e o paciente extremamente sintomático, sem dormir, sem andar e com a glicemia controlada agora, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto os pacientes sem tratamento para dor optimizado, com uma neuropatia de fibras finas intensa, né? E extremamente dolorosa e incapacitante. Isso é interessante. Não sei se a experiência dos outros, do Wagner e do Wilson, nesse período de pandemia, que realmente houve o pessoal não tratou, de repente foi tratar, quer dizer, e aí começa o controle estrito, aquela velha história do controle estrito, e de repente ele faz epidemias sucessivas. Né? É a mesma experiência sua, Wagner e Wilson? A mesma que a Raquel está referindo? Oswaldo, acho que nossos endócrinos aqui são bons, viu? Porque raramente eu vejo um negócio desse. Eles trabalham direitinho aqui. E você, Wilson? Wagner? Eu acho que eu vi uma vez ou duas esse caso assim de neuropatia insulínica, neurite insulínica, né, que o pessoal chama. E até um caso com um colega que falou, mas eu vejo pouco na prática. O que eu vejo muito são os colegas endócrinos ficarem muito chateados com a gente. Outro dia até um me ligou. Poxa, Wagner, você fez um exame aí, uma eletromiografia, o paciente tinha um quadro clínico típico de neuropatia periférica. Como é que você deu esse laudo normal do paciente, sem alterações, né? Então, só lembrar, levantar a discussão que neuropatia de fibra fina, que é algo relativamente frequente em paciente com diabetes, ela pode evoluir com a neurofisiologia normal, né? Isso é até esperado. Eu gosto até de colocar uma observação, não sei se vocês fazem isso, né, Raquel? Se você faz. Eu gosto até de colocar uma observação embaixo do laudo que não descarta a neuropatia de fibra fina, né? Lembrar isso. Isso é fundamental, é de grande importância. Esse recado é fundamental, porque esses pacientes vão, fazem o exame e às vezes nem voltam, porque acham que não tem problema nenhum. E tem uns caras que fazem eletromiografia aqui no Rio que tem uma lábia danada, né? Então, e o sujeito, ninguém quer ter doença. Essa é que é a verdade. E ninguém quer saber também que pode estar, papai é diabético, mamãe também é, e o camarada não, eu não vou ter esse negócio aí, não. E aí, quando faz o exame e está normal, tem mais uma razão para achar que não tem nada. Por isso que é importante que vocês coloquem no laudo que essa possibilidade existe. Entendeu? Isso aí é fundamental. Não pode deixar isso. Eu já vi. Desculpe. Pode falar. Não, só uma coisa rápida em relação à neurite insulínica, né? A gente geralmente não vê esses pacientes vindo no endocrinologista, né? Esses pacientes geralmente eles vêm da rede básica, geralmente do PSF ou de uma clínica privada, mas eles geralmente não vêm do endócrino. A gente vê com alguma frequência aqui no SARA. Às vezes os pacientes baixam a hemoglobina glicada de 14 para 8 em questão de menos de mês, né? Então é algo bem complexo. Eu ia só corroborar. Eu acho que a gente já deve ter visto uns 3 ou 4 casos de neuropatia induzida pelo tratamento, todos pacientes com insulina, e a maioria eram pacientes com diabetes tipo 1, que fizeram um controle glicêmico, e existe até uma recomendação de que a queda da glicada não seja superior a 2% em 3 meses, para você evitar essa neurite induzida pelo tratamento, né? E porque é um quadro muito dramático, né? De uma dor intensa, dor latejante, queimação, enfim, os pacientes realmente têm uma dor de difícil controle, mas que melhorando, né, essas metas de você piorando, vamos dizer assim, aumentando o limiar glicêmico desse paciente, você consegue melhorar essa dor. Mas não é tão frequente, pelo menos assim, eu não vejo isso de uma maneira tão frequente, mas com diabetes tipo 1, ou paciente com diabetes tipo 2 insulinizado, né?
Os dois pacientes que vi aqui, os dois eram tipo 2. Eram pacientes que vinham bem controlados, na pandemia se perderam, né, engordaram e a glicemia voltou a subir. Acho que um era 12, o outro foi para 9, né, rapidamente, e desencadeou a dor bem importante. O outro acho que era 11 e foi para 7. Coisas assim. Eu tive um paciente com 15% de glicado e foi para 7, num período de 2 meses. E casos de caquexia diabética, quer dizer, quem tem experiência com caquexia diabética, aquela história de perder muito peso, e aí a neuropatia de fibra fina fica uma coisa assim exuberante, dor, não pode nem tocar que dói. Algum de vocês? Isso, eu já vi alguns casos, né? Até vi alguns casos assim, que o paciente teve 2 episódios de caquexia diabética com neuropatia truncal associada, né? E aí ele teve 2 episódios, com intervalo de 1 ano e pouco. E depois o irmão dele teve também a mesma coisa, a parte genética aí. Também teve 2 episódios com neuropatia truncal, caquexia, né? E fica muito feio, né? Mas melhora, né? Quer dizer, à medida que ele vai se recuperando, é interessante isso. Às vezes, paciente que tem uma neuropatia de fibra fina diabética vai se instalando ao longo do tempo ali, e esse é difícil melhorar, né? Mas esse da caquexia, depois ele melhora, quando ele recupera, quer dizer, mostrando que a fisiopatologia é diferente, né? E o grande temor desses doentes é pensar que possa ser câncer, porque eles perdem um peso tão rápido, perdem 20, 30 quilos. E um exemplo maior para aqueles que estão nos assistindo é, por exemplo, um que era um cantor, né? Que é um cantor excelente. Lembrei dele agora. Um cantor excelente, e outro que era um jogador de futebol também muito bom. Na época ele jogava no Vasco, inclusive, ele estava muito bem, mas depois, enfim. Então, são 2 exemplos de caquexia diabética. E ficaram pele e osso. Era impressionante, não podia nem tocar que o camarada urrava de dor. E agora eu não vi nenhum, eu não vi assim, como o Wilson, de 2 da mesma família, achei interessantíssimo essa situação da caquexia mais a neuropatia truncal. Mais a neuropatia truncal. Muito interessante mesmo. Entendeu? O Cílio estava falando, bom, por que de repente tem oftalmoplegia de um lado, do outro? Não é só isso, até a escolha do nervo, né? Por que escolher um, escolher outro? Não é? Será que você tem alterações endovasculares aí? Você acha que deve ter algum fator endovascular, tá, para um determinado território, Cid, que pudesse favorecer a isso? Porque elas podem até se repetir, né? Eu confesso ao senhor, professor, que eu não faço ideia porque isso acontece. Conjectura apenas, porque eu vou usar uma analogia. Ele melhora, daqui a pouco repete, entendeu? Eu vou usar uma analogia que eu vi alguém falar, eu não lembro quem foi, mas que se aplica muito bem nessa situação. Por exemplo, doença desmielinizante. Antes a gente achava que tudo era esclerose múltipla, né? Então, hoje você vê que com a evolução do negócio, você tem NMO, surgiu, o espectro NMO, você tem anti-MOG, você tem GF4, GFP4. Então, quer dizer, aquele grupo, aquela que a gente chama de doença desmielinizante, esclerose múltipla, na verdade, são condições heterogêneas, são condições diferentes. Então, eu acho que talvez a gente ainda não esteja nessa fronteira do conhecimento, como os professores falaram aí, para explicar o porquê isso acontece, mas com certeza tem alguma razão. Não sei se é um receptor específico, se isso é a nível metabólico, se isso é a nível genético, se tem algum fator ambiental. Poxa, será que aquele nervo ele sofreu em algum momento da vida algum dano subclínico? E aí, quando chegou o diabetes, ele desceu mais rápido, né? Mas eu acho que aí só seria mesmo conjectura e pensar no futuro. Eu estava lendo alguma coisa, professor, em relação ao quadro da autonômica, né? E eles falam que pode ter alterações teciduais locais, seja microvasculares mesmo, relacionada ao quadro do diabetes, como também quadros inflamatórios locais podem favorecer a ser uma situação local, né? Enfim, nós vimos que hoje à noite, adiantado da hora, já são 21h21, né? O Eduardo está doido para botar as meninas na cama, e de novo, ela deve ter acordado, tanto é que ele botou as meninas para fora, eu vi.
Mas eu só tenho que agradecer e é sempre o Clube do Nervo essa oportunidade, um bate-papo daquilo que há de mais recente, o que a gente pode contribuir para o conhecimento, isso de modo descontraído, de uma maneira perfeitamente palatável, né? Sem aquelas questões acadêmicas de debates que geralmente não levam a nada. Aqui a gente acaba batendo um papo que é muito mais está prático do entendimento das coisas. Eu gostaria que a professora Marília aparecesse um pouquinho para a gente fazer um print de tela. Isso aí quem faz muito bem é a Raquel, né, Raquel? Ela vai fazer um print de tela. Cadê a Marília? Professor, o Instagram aqui hoje é o Dr. Cid. O Dr. Cid aqui é o... Cid. Você pode fazer. Bate aí, faz um print de tela aí, que você é bom nisso. Deixa eu ver se eu consigo. Então, vamos todo mundo rir, né? X! Não sei por que não está aparecendo. Agora apareceu, professora. Apareceu, então. Você está linda agora, sem óculos, inclusive. Sem óculos. Maravilha. Mas, olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Marília, a professora Marília Brito Gomes, a professora Luciane Tanus, do professor Wagner Cid, da Raquel, do meu amigo Eduardo Shoa e do meu grande amigo de vários anos aí, nessa caminhada pelas neuropatias periféricas, o professor Wilson Marques Júnior, sempre com observações muito pertinentes, muito acuradas. Agradeço a vocês, agradeço todo o suporte do grupo da Rede DOR, o suporte também da Raquel, e eu gostaria já de convidá-los para o dia 29, em que o bate-papo vai ser sobre uma situação que alguns já começam a usar também, o tratamento da dor neuropática e, particularmente, do diabetes, que é o uso de canabinoides. E o tema é derivados da cannabis, mitos e verdades, já que tem sido usado largamano, sem indicação coisa nenhuma, e nós precisamos, sim, ter grupos sérios, com pesquisa séria, para que nós possamos aprender de modo adequado o que responde, o que não responde. Nós vamos ter a participação do Flávio Costa, que é professor da FRJ, do Alexandre Kalp, que é lá do Hospital Einstein, em São Paulo, da Camila Pup, que é professora aqui da UF, e do Gabriel Michele, esses já confirmaram a presença. Então, muito obrigado mesmo a esse time, achei assim uma noite excepcional, dentre essas várias que a gente tem feito. Muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. E vamos voltar a esse tema daqui a pouco, que vale a pena. Tá? Boa noite. Foi um prazer. Boa noite, prazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, hein? Tchau. Obrigado a vocês. Uma boa noite.